Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bem? Eu sou a professora Natália França, professora de Geografia, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a sua avaliação, né? Esse material aqui, lembrando que ele em nenhum momento substitui o conteúdo dado em sala de aula, tá? Nem tampouco os resumos, o questionário e tudo mais. Para você que é do sexto ano, fizemos um pequeno questionário em sala de aula e ficou combinado que outras questões, né, seriam liberadas no mural. E assim será feito. Aproveite também esse vídeo para você fazer um resumo, né, um estudo dirigido. E esse vídeo também te ajudará a responder o questionário que está lá no mural, tá bom? Gente, vamos lá. Quando a gente pensa em biomas, né, a gente estudou os biomas mundiais, a gente falou um pouquinho sobre os biomas brasileiros também, tá? Eu gostaria de chamar a sua atenção para os biomas brasileiros. Entre todos eles, né, você vai estudar todos, mas eu gostaria de destacar Caatinga, Amazônia, Araucária, a região do Mangue e também do Cerrado, tá? Quando a gente pensa em Cerrado, a gente pensa em uma área que está ameaçada, principalmente pela soja, é uma área que vem sofrendo aí paulatinamente, né, com as grandes plantações, tá bom? E aí isso será muito, muito importante, né? Para todo esse contexto que a gente tem hoje, porque vamos pensar, a região do Cerrado, ela vai ser uma região onde é conhecida também como berço d'água. E por que berço d'água? Porque ali nascem as bacias super importantes, né? Como a bacia do São Francisco, por exemplo. E aí, se eu desmato muito, vai ter água? Não, então temos aí um problema, tá? Outro bioma, né, também muito interessante, vai ser o bioma amazônico. O bioma amazônico, a gente sabe aí, né, que ele sofre muito com o desmatamento, principalmente ali, né, na fronteira agrícola, tá? E ele vai ser dividido, né, em terra firme, onde nunca a água vai chegar, em várzea, onde durante a cheia, né, essa água chega, e a gente vai ter até a parte do Igapó, o Caiapó, que vai ser ali na meiuca, onde sempre vai ter água, tá? Então, gente, dê uma olhada nas características, tá, do bioma amazônico. Agora, quando a gente pensa em savana, será que existe savana no Brasil? Vocês lembram? Sim, existe savana no Brasil e vai ser conhecida aí como cerrado, tá? É interessante a gente lembrar que o Brasil está entre os trópicos. O que isso significa? Qual o nome desse trópico aqui? Trópico de Câncer. E no pé? Trópico de Capricórnio. E entre os trópicos, né, logo estamos num país tropical, moro num país tropical, que eu sempre comento com vocês, e uma característica muito clara vai ser chuvas abundantes durante o verão e a ausência delas, né, a escassez de chuva durante o inverno, tá bom? E se a gente pensar algumas características, a gente pode falar sobre a vegetação arbustiva, as árvores não serão tão grandes, os galhos serão retorcidos e grossos, tá bom? Tem o que mais aqui? Folhas grossas, né, para evitar a evapotranspiração. Raízes profundas, porque o solo vai ser muito lixiviado, já que vai ser bem desenvolvido também, tá? Adaptação de ambientes secos, que eu comentei com vocês. Agora, se a gente pensar um pouquinho no bioma do manguezal, a gente tem que pensar que é uma área de transição, né, entre o rio e o mar. E aí vai ter ali um material orgânico muito presente, que vai dar uma coloração acinzentada, mas que é muito rico para os bebês peixes, né? Já que vai ser um berçário, já que é uma área muito rica, as mamães peixinhos vão lá, desovam, né? Os peixinhos vão começar a sua vida ali, e ali já tem muita matéria orgânica, então isso vai ser muito importante, tá? Então, vai ocupar todo o litoral brasileiro, é muito importante a gente falar nisso. Logo, se ocupa o litoral, é um ecossistema de uma região costeira, tá? É uma transição do ambiente do rio para o mar, como eu comentei com vocês, e vai estar ali sujeito às oscilações da maré, né? Então, quando a maré sobe, a água do mar entra, quando ela baixa, né? Ela se esvai e, enfim, vai ficar nessa zona salobre, assim, em relação à água, tá? Bom, outro item interessante de falarmos aqui é sobre a Mata das Araucárias, tá? Que estará presente ali na região sul do país, né, abaixo do Trópico de Capricórnio, né, Trópico de Capricórnio no pé. Então vai ser uma região mais fria, vai ser uma região onde as estações são melhores definidas, tá? É importante a gente lembrar
Isso. É interessante falarmos também que é uma área que sofreu muito com desmatamento por conta das indústrias moveleiras, né? Já que a gente vai ter aí algumas árvores, né? Muitas árvores que serão ótimas para as indústrias. Então eles vão lá e passam o machado e, né, põe elas abaixo. Gente, e se a gente pensa no único bioma exclusivo brasileiro, o que vem à mente de vocês? Parabéns se você disse Caatinga, né? Que vai ser o único bioma brasileiro exclusivo, que vai estar ali na região nordeste brasileira, tá? Ali a gente vai ter solos pouco desenvolvidos, o tamanho dessa região, né? Vai ser mais ou menos 11% do território brasileiro. Interessante destacar isso, tá? A gente vai ter uma vegetação espinhosa, ou seja, de cactáceas, tá? Ou seja, por que a vegetação desse local vai ter espinhos? Para evitar a evapotranspiração. Ora, se não chove sempre, a planta precisa reter água. Então, por exemplo, tô lá no sertão e caramba, tô com muita sede. Cara, vai lá, tira os espinhos de um cacto, chique, por exemplo, e aí você pode beber aquela água. E é muito comum, né, da galera fazer... E essa planta pode fazer tanto ensopadinho, quanto também eles dão para os bois, né, na época de muita seca assim, tá? Os arbustos, né, costumam perder quase que totalmente as suas folhas. Por quê? Porque eles precisam economizar energia. E se tem algo que tá levando a energia deles embora, o que eles fazem? Eles preservam, eles desfazem desse gasto que não é tão útil e preservam, né, a água que tem ali para o resto do ano, já que não chove sempre. Tudo bem? E, gente, se a gente pensa em problemas ambientais, o que a gente pode pensar aí em problemas ambientais? Tem enchentes, né? Tem deslizamentos, que é muito comum durante o verão, já que a quantidade de chuva aí vai ser interessante, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Cara, o ser humano, ele tá ali, né, sempre faz uma coisa muito ao contrário. Então, por exemplo, qual é o papel das raízes? O papel das raízes é segurar o sedimento, né? Segurar o solo. Então, se a gente tá numa região íngreme e tem muitas árvores, muito solo com raízes, a tendência é que essas raízes segurem o solo e o deslizamento seja evitado, ou por um bom tempo aí, por exemplo, né? Agora, qual é a função do homem? A função do homem, se a gente pensar no oposto de segurar o solo e com uma interferência humana, a gente vai pensar o quê? Na derrubada das florestas, porque o homem é o quê? O homem é o homem, né, gente? Outra coisa interessante aqui que o homem também super faz, vamos pensar, interferir também nos cursos d'água, nos cursos hídricos, né? Então a interferência nos cursos hídricos, o descarte de lixo em lugares sujos vai ocasionar o que, gente? Nas cidades. Então o que a gente tem que pensar? O ser humano, né? A natureza, né? Vai ter as enchentes, sim, vai ter ali, né? Seus momentos de alguns problemas ambientais, mas que ela mesma se resolve. Agora, quando o homem vai lá e interfere, né, seja no curso d'água, seja no descarte de lixo, isso tende a ser o quê? Muito maior. E a pergunta que não quer calar, esses eventos ocorrerão na cidade ou no campo? Muito bem, se você respondeu na cidade. E já que a gente está falando aí sobre a interferência do homem na natureza, né, que não deixa de ser um problema ambiental, né, a gente não pode esquecer que o homem também vai mexer aí de forma intensa onde? Na água. Será que isso vai gerar escassez de água? Sim, vai gerar escassez de água. E a qualidade da água tende a melhorar ou a piorar? Muito bem, se você disse piorar, né? Porque o ser humano é isso, tá, gente? Então, a falta de água doce no mundo está relacionada, né, à intervenção humana, né? Já que o seu uso, né, o uso do homem em relação à água vai ser diversos, né? Então, por exemplo, eu comentei com vocês sobre a fábrica da Coca-Cola ali em Ouro Preto. Eles simplesmente instalaram a Coca-Cola, a empresa, né, próximo de uma nascente. E as pessoas começaram a sentir que estava faltando água na torneira. Ou seja, em vez de beber água, vai beber Coca-Cola. Que solução mais estranha, não? Bom, e é claro, né, que além dessa água, né, reduzir, né, essa quantidade, a sua qualidade aí, né, as pessoas vão sofrer com escassez de água. Claro. E isso vai
impulsionar as pessoas a pensarem, cara, se a água tá acabando no mundo, porque, né, esse caso aí que eu dei foi da Coca-Cola. Mas vamos pensar, se o homem está, né, não tratando a natureza do jeito que ela deveria, claro que a gente vai sentir. E aí, pra gente não perder com isso, o que a gente vai fazer? Isso, a gente vai reutilizar a água, tá? Reutilizar a água aí vai ser uma solução para isso. Então a gente tem inclusive o processo de dessalinização. Guarda aí. Gente, um outro impacto ambiental aqui que é interessante a gente ressaltar é o processo de desertificação. Você lembra? Desertificação. Geralmente o solo já é pobre. Aí o que acontece? O ser humano vai lá e faz o quê? Tira as árvores que já estão ali. E aí, como consequência de tirar as árvores que estão ali, o que vai acontecer, gente? O solo que é pobre não consegue nascer nada. E aí a gente tem um processo de desertificação, que vai ser complexo, né, e multifatorial, que a gente já sabe, tá? Um outro item interessante é a gente falar sobre ilha de calor. O que é ilha de calor? Então a gente vai ter a cidade no meio e ao redor a gente vai ter áreas rurais. Ora, na cidade vai ter asfalto, vai ter gás carbônico, vai ter poucas árvores. Isso vai corroborar para que aconteça o quê? O aumento da temperatura. E nos lugares onde possuem mais árvores, a gente vai ter o quê? As temperaturas mais amenas. Por isso que a gente vai chamar ilha de calor, tá? Então a ilha de calor ela é causada aí pela ausência de áreas verdes, não se esqueça, tá? Se a gente pensa em poluições, existem várias. Existe a sonora, que está relacionada ao som, e também existe a atmosférica. Lembra que eu comentei com vocês que lá na cidade de Volta Redonda existe uma empresa estatal chamada CSN, e lá a poluição é tão intensa que isso acaba oferecendo um risco para as crianças e para os idosos. Que tipo de poluição é essa? Muito bem, se você disse atmosférica. Gente, pra gente finalizar aqui, né, eu gostaria só de arredondar aqui sobre os biomas, né? Eu falei sobre Caatinga, Amazônia, Araucária, Mangue. Queria falar também sobre a Mata Atlântica, que vai ficar no litoral do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles todo o pau-brasil possível, sobrou menos de 10%, aí, ou quase 10% desse território. E toda essa extração resolveu para quê, gente? Foi para quê, na verdade? Para a agropecuária, né? Outro bioma importante, se a gente pensa nos pampas, a gente tem que pensar que ela é composta de gramíneas, e aí não vai ter muito relevo, né? A gente vai ter ali relevos ondulados e suaves. E aí é interessante a gente pensar também que a floresta, né? A floresta tropical, ela vai estar entre os trópicos e ela tende a ser o quê? Densa, fechada, né? Então ali vai receber muita água, vai ter muita evaporação, muita evapotranspiração. Tudo isso vai fazer com que ela vai corroborar para que ela seja densa. Ah, e mais uma coisa, uma característica que eu acho interessante para a gente poder diferenciar a caatinga do cerrado. A gente tem que lembrar que no cerrado o solo é ácido, o solo ele é lixiviado, tá? E vai servir muito para a plantação de soja. Tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu sei que são bastante informações, mas eu tenho certeza que tanto você, né, que vai fazer a primeira chamada, e por algum acaso, caso você faça a segunda chamada, caso seja necessário, eu sei que vocês estarão preparados. Então, estudem e boa prova. Até lá!